Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo mais esse podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando sobre uma questão muito importante, uma questão de saúde, uma questão do momento muito especial na vida de todos nós, que é a maternidade, né? O momento que as famílias, né, se preparam para a chegada, né, do sucessor, da sucessora, de uma maneira muito humana. Por isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio do Diário de Vacaria a psicóloga especialista, na verdade, em psicologia perinatal. Isso, é isso mesmo, Marcela isso Gaziotin. Seja muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho da psicologia perinatal, que é uma área... Ela é uma área nova na psicologia, assim, ela não tem muitos anos de estudo, ela vem sendo estudada, mas agora ela apareceu um pouquinho mais, né? Então, estou bem feliz de poder estar aqui. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente também tem, assim, a responsabilidade de compartilhar com as pessoas também, Marcela, é que o teu trabalho está disponível aqui em Vacaria. Aqui em Vacaria, né? Então, exatamente. Assim, a gente fala, né, sobre várias coisas assim que a cidade oferece e as pessoas às vezes não sabem. Então, falar um pouquinho sobre psicologia perinatal é importante. Então, alô mamãe, alô papai, prestem atenção no podcast que a gente vai falar agora, porque a gente traz um conteúdo bem importante para esse momento tão especial da vida de todos por aí. Isso aí. Muito bem. Marcela, eu queria começar te perguntando sobre a questão da psicologia perinatal. Tá. Conta um pouquinho para nós o que é a psicologia perinatal. Certo. Então, a psicologia perinatal, ela é uma área dentro da psicologia. Assim como existem várias áreas da psicologia, a perinatal é mais uma delas, né? Então, o que é a psicologia perinatal? Então, o peri é entorno. Então, é a psicologia que estuda o entorno do nascimento. Tudo que envolve o nascimento, desde a gestação, parto, pós-parto, puerpério. Então, a psicologia perinatal, ela se diferencia o quê da psicologia normal, né? Porque ela é uma área da psicologia, então é mais aprofundado dentro do entorno do nascimento. Tudo que está em torno do nascimento é estudado na psicologia perinatal. É bem amplo, né? Tem muita coisa. Pois é, se a gente for pensar, né, em torno do nascimento, colocando assim como, digamos que o momento mais, né, que a gente se prepara tanto para que ele chegue, né? Muito. Quais são os desafios que a gente começa... a gente que é pai, né, que Sim, é mãe, a gente começa a passar um filme já na nossa cabeça. Isso. Mas assim, a partir do momento que a notícia, né, que tem um bebê a caminho, que, né, que um nascimento vai acontecer um pouco mais para frente, começam a aparecer alguns desafios. Quais são os desafios que tu visualiza assim como os mais primeiramente, né, a gente tem que pensar assim primeiro, se essa gravidez ela foi planejada, né? Muitas vezes elas não são planejadas, mas são desejadas, né? Isso também é importante. Então, começa desde o princípio, né? Claro que vai contar também o início lá do relacionamento desse casal, ou enfim, né? Isso vai trazendo várias dificuldades, ou desafios, vamos dizer assim, não dificuldades, né? Então, assim, tem a parte se a gravidez é planejada ou não. Outro desafio é se essa gestação vai dar continuidade a ela ou não, porque isso a gente precisa pensar também, né? Esse é outro desafio. Às vezes, muitas vezes, o marido, o companheiro quer, a mãe não quer essa gestação, então isso aparece bastante em consultório também, é um outro desafio, né? Toda a gestação, né, é um desafio. O sexo do bebê é uma coisa que a gente também pode falar como desafio, porque a gente também pensa nisso, né? O que eu quero, ou o que eu desejo, né? É um outro desafio de a gente poder aceitar o que vem aí pela frente. Então, assim, desafios tem vários. Tem a gestação em si, né? A própria gestação, tudo que acontece fisiologicamente naquela mulher e psicologicamente, né? Então, assim, é bem o que tu disse. É um momento tão esperado, tão desejado, mas a gente pode pensar que não é também um momento muito fácil. É um momento desafiador. É né? muito desafiador, né? Num geral, a gente olha assim, a mulher está grávida. Legal, né? Ela está bem, ela está feliz, mas vem alguns desafios, né?
E muitas vezes a gente não fala dos desafios, né? Não. A gente acaba falando mais daquela circunstância, tipo, que a gente vê o lado da alegria, mas ele tem responsabilidades, né? Tem preocupações, desde a questão financeira, na questão de oferecer uma infraestrutura para receber esse bebê, de espaço, né? Isso. E isso tudo vai se somando, vai se acumulando, né? E o casal acaba tendo que conversar bastante, né? Muito. Isso é uma coisa bem importante. Ou antes da mãe gestar, quando acontece de não ser planejada, então vai ser ali no meio do caminho essa conversa, né? Muitos pais hoje planejam muito esse filho, mês que quer nascer, data, tudo certo, mas outros não. E tá tudo bem também, né? Porque muitas gravidezes, elas vêm não planejadas, mas desejadas, né? E depois, mas o casal precisa de uma sintonia, né? De conversa, de como que vai ser. Acho que tudo isso que tu falou também é bem importante. Planejamento, né? Planejamento financeiro, planejamento de estrutura mesmo, de casa, de quarto para esse nenê, né? Se já tem um filho, não tem, é o segundo. Então, tudo é um planejamento, mas o casal precisa estar alinhado, né? E para a gestação e para depois também. Que tem que pensar bastante. Uma coisa que chama bastante atenção, né? Logo depois que o bebê nasce, é uma questão do que foi pensado, né? Que eles costumam dizer assim, o bebê real chegou, né? Isso. E aí, como que é esse momento? Pois é, então isso a psicologia estuda muito, né? Porque assim, o que a gente faz normalmente? A gente idealiza algumas coisas. Não só no período gestacional, qualquer momento da nossa vida. A gente idealiza casar, a gente idealiza se formar em uma profissão, né? Ser um profissional. Então, nós temos várias idealizações. Na gestação não é diferente. Então, quando a mãe descobre essa gestação, ela começa a idealizar. Ai, como é que eu quero esse nenê, esse bebê? É menino, é menina, o que eu prefiro? Né? Nós temos as nossas preferências, nem por isso vai ser. Mas esse bebê idealizado, em algum momento, ele precisa desaparecer quando o bebê real chega, né? Esse bebê real, ele vai chegar do jeitinho dele, da forma dele, e aí a gente fala até em um luto da perda do bebê desejado, né? Ele não é o mesmo do real, muitas vezes. E, às vezes, os pais, ou principalmente, vou dizer, a mãe aqui, por ela estar grávida, a gente se frustra, né? E aí vem todo um pensamento, não, mas por que eu tenho um nenê que chora tanto? Por que veio menina, não veio menino? Ou ao contrário? Meu Deus, ele não dorme a noite inteira. Ou ao contrário, né? Ah, esse bebê é calminho, não desejava tudo isso, meu Deus, que alegria. Então, assim, esse bebê idealizado, às vezes, ele nos machuca. Porque nasce o real. E aí, esse bebê real, ele não é bem aquilo que a gente pensava. É um momento também de descobrir, né? De pensar como que aquela situação vai ser conduzida, né? Muito. E assim, e aí essa mãe e esse pai, principalmente agora, precisam estar conectados, né? Eles precisam pensar juntos. É um bebê que demanda muito, né? É um bebê que mama muito, é um bebê que chora muito, né? Então, essa conexão, como a gente estava falando antes do casal, agora, essencial. É um outro momento, né? Nossa! E esse pai, assim, ele tem muita coisa para fazer ali no meio. Tem Dessa dualidade mãe-bebê, né? Uhum. E então, tem um momento, né, que é sempre, na verdade, assim, se comenta bastante sobre ele, mas ao mesmo tempo as pessoas imaginam que ele está longe, mas ele pode chegar perto. Certo. Que é a questão toda da chamada depressão pós-parto. Isso. Acontece muitas vezes, Marcelo? Acontece sim, tem bastante, né? O índice é alto, mas o que a gente precisa pensar? A gravidez, a gestação, ela é um período da vida da mulher que pode gerar alto estresse e alta ansiedade, tá? Se a gente for pegar numa linha os 3 momentos da vida da mulher, a primeira menstruação, a gestação, as mulheres que assim desejam gestar, né? E a menopausa. Desses 3, o maior fator de risco em saúde mental materna é na gestação.
tá? É o maior índice que a gente tem de alto estresse e alta ansiedade. Não que seja uma doença, né? Não a depressão como doença, mas indícios de ansiedade, de estresse, de tristeza, é ali que se instala. Um pouco mais de intensidade de emoções? Muito mais. Muito mais. Ela vai num pico, assim, os nossos hormônios, quando gestamos, está em alta, né? Então, assim, a depressão pós-parto, ela precisa, sim, ser diagnosticada por um médico, né, psiquiatra, né, que seria da área. O psicólogo também pode dar esse diagnóstico, mas a gente precisa pensar num outro fator. Depois que o bebê nasce, em 45 dias desde o nascimento do bebê, existe uma coisa que a gente chama de baby blues, tá? O baby blues são sintomas que essa mãe tem, tá? Então, ela vai se sentir triste, cansada, estressada, ansiosa, deprimida, né? Ela não tem depressão, mas ela está deprimida por toda a demanda que esse nenê traz nesses primeiros 45 dias. Então, assim, uma gestante vai procurar um médico, estou com depressão pós-parto. Vamos observar se está dentro desses 45 dias. Claro, não é fechado, né? Mas é mais ou menos, né? Mas a depressão pós-parto, sim, ela vem. E também, Lucas, ela vem porque às vezes não é tratado antes. Porque normalmente as mulheres que têm depressão pós-parto, elas já tiveram depressão em algum momento da vida delas antes. Não foi tratado por várias coisas. Não quis tratar, achou que estava tudo bem, né? Então, assim, a maioria delas tem porque já tiveram anteriormente. Então, na verdade, é um momentinho que ficou naquela mais para a parte de baixo da gaveta. Isso, aí ficou escondidinho ali. Uhum. E aí, quando a gente ganha um filho, essas emoções, como eu te falei antes, elas aumentam todas. E aí, os nossos picos de hormônios estavam lá em cima, despenca quando nasce esse neném. Então, por isso que acontece tanta coisa. Revira a gaveta e tudo vai aparecendo. E tudo vai caindo para fora. Né? Então, a depressão pós-parto, sim, é uma coisa que a gente precisa cuidar, sim. Falar um pouquinho sobre isso. Tem um termo que a psicologia usa bastante, na verdade, não só a psicologia, mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós, que é a parentalidade. Sim. O que é a parentalidade? A parentalidade, ela é a partir que esse bebê nasce, e a gente começa a criar esses ciclos com pai, mãe, irmãos, avós, né? E a parentalidade, ela tá junto dos ensinamentos que nós vamos dar aos nossos filhos, o que a gente vai ensinar para eles, o que a gente vai orientar eles. Então, a parentalidade, ela vem junto com a psicologia. Às vezes também vem como psicologia perinatal e da parentalidade. E tem tudo a ver, porque a gente vai explicar, a gente vai ensinar não somente é esse filho que está vindo, a parentalidade. O que é a parentalidade? É o ser pai e ser mãe, né? A gente vai ensinar também para esses avós, para esses tios, para esses primos, como que a gente vai organizar a nossa família, né? Então, a parentalidade é um ensinamento que a gente vai mostrar para os filhos e para as pessoas como que a gente quer criar nosso filho, né? De que forma? Cada um cria de uma forma. Né? Cada um pensa de uma forma diferente. E a psicologia da parentalidade vem para isso. Para a gente poder pensar junto, né? Pensar nesse momento. Isso. E tem uma coisa que eu acho que... Uma sensação que eu acho que os pais e mães acabam vivendo... Que é a hora que a gente encontra o bebê real, né? Sim. E a gente vai, então, chegando em casa, né? Quando sai do hospital e o pacotinho tá junto contigo. O pacotinho vem junto contigo. Né? E aí tu diz, bom, muito bem, e agora? Vamos levar esse pacotinho para frente, a gente tem que cuidar dele, né? E aí começam a surgir alguns desafios, né? Tanto para os pais quanto para as mães. Principalmente de primeira viagem, porque parece que o mundo muda depois da primeira viagem, né? Totalmente. E assim, esse momento de primeira viagem, quais são os principais desafios, Marcelo? Os principais desafios, assim, tem vários, né? Esse movimento que tu falou de levar para casa, já tá tudo diferente, né? Já mudou tudo. Não é mais só dois. Vamos falar de primeira viagem aí que tu falou, né? Não são mais só duas pessoas, tem um terceiro ali no meio, né? Então, o primeiro desafio é a adaptação. Como é que eu vou me adaptar com mais uma pessoa em casa? Né? E aí os desafios, vamos falar um pouquinho aqui, não só das mães, mas também dos pais, mas primeiramente das mães, então. Tem toda a parte da amamentação, né? Que não são todas as mães que conseguem amamentar, né? Mas que sim, todo médico, todo pediatra,
o psicólogo também vai orientar essa amamentação a acontecer por causa do vínculo, né? Do vínculo mãe-bebê, que é nesse momento que esse vínculo acontece. Mas vamos voltar para a realidade. A gente sabe que não é sempre fácil amamentar, né? Não é aquele mar de rosas que todo mundo pensa, colocou no peito, sugou. Claro que acontece. Para muitas mães é muito fácil, né? Mas para outras não. É um desafio amamentar. Você tem que estar num local calmo, tranquilo. A mãe tem que estar calma. E aí a gente falando assim parece muito fácil, né? Claro, a mãe tá calma, ela recém teve o nenê dela, tá tudo bem. Mas e a queda de hormônios que eu falei, como é que tá? A cabeça dela não tá tão tranquila assim, né? Então a amamentação, sono desse bebê, dos pais, né? Esse da primeira viagem, então, eu acho que ele é um pouquinho mais acentuado, porque a gente não sabe muito como é que vai ser. O segundo, de repente, a gente já... não vai dormir mesmo, então já sei que eu tenho que ficar acordado, né? Mas a gente precisa também pensar no sono dessa mãe, porque essa mãe, normalmente, ela vai amamentar, né? Então, essa mãe vai estar mais exausta, né? E aí, se tu me permite, eu vou puxar um gancho com o pai, aqui já, para falar da importância desse pai nessa relação. Porque eu acho que por muitos anos esse pai ficou como coadjuvante, assim, sabe? Esse pai era o pai. Quando é que o pai vai ajudar? Quando o nenê crescer, tiver 2, 3 anos. Não. E eu sempre falo, quando a gente for falar ali um pouquinho de rede de apoio, depois eu retomo, mas esse pai, ele não é rede de apoio. Esse pai, ele é pai. Ele também tem obrigação como pai. Marcela, mas daí o que o pai faz? O pai só não amamenta. É a única coisa que ele não faz. O resto ele pode fazer tudo. Pode fazer dormir, pode trocar, pode alimentar. Ou por uma mamadeira, digamos que a mãe não possa amamentar. Ele pode dar comida quando a criança entrar na fase. Então, esse pai, ele precisa estar participando dessa vida. A gente entende que é uma dualidade, né? Mãe e filho. É muito forte essa conexão. Mas se o pai não entrar, tem problemas aí. Eu acho que cabe um parênteses aí nessa parte, porque eu acho que mudou muito, né? Muito, né? Muito. Aquele pai, antigamente, se a gente falar até com as nossas mães, talvez elas não tiveram pais tão presentes, né? Exatamente. Era uma outra realidade. Não se tinha, na verdade, nem toda essa informação. Não. Então, assim, não dá também pra gente olhar para aqueles pais mais antigos e culpar eles. Não, na verdade é que naquela época... Era daquela forma. Daquela época era de um outro jeito, né? Isso. E agora a gente passou por uma geração que teve acesso à informação. Graças que a está Deus. percebendo. E aí, sim, sabe o que eu percebo, assim, baseado até nas... Nós temos 2 crianças em casa. Sim. Que o pai que não acompanha, ele acaba perdendo. Muito. Eu acho que, além da questão de, pai, é importante participar. Sim, é importante também dizer, pai, se tu não for, tu vai perder. Vai perder. Né? E tu, em todos os momentos, Isso. E eu acho que isso que tu traz é importante mesmo. Antigamente, os pais saíam para trabalhar. A mãe cuidava dos filhos. Né? E isso era assim, é cultural, era assim. E bem o que tu disse, com informação, o que a gente foi fazendo? Esses pais, se eu falar para vocês, eles estão vindo para terapia junto com essas mães. Eles querem saber. E, claro que numa totalidade são as mães mais que procuram. Isso é normal. Mas esses pais estão vindo. O que eu posso fazer pelo meu filho? Aonde que eu estou errando? Como que eu posso ajudar mais minha esposa? Né? Pensando até em casal, né? De que forma que esse pai entra nessa dualidade, porque não é fácil. Essa mãe vai estar voltada muito mais para esse bebê do que para esse pai. Então a conexão entre eles também tem que estar reforçada, né? E pensada como casal. Porque não é porque nasce o bebê que o casal foi embora. Esse casal precisa se reconectar. Vai ter um tempo para isso, né? Até porque logo mais vem outro bebê, né? Daí pode ser que venha o segundo, o terceiro, e aí... E aí começa a história toda. Vamos lá, gente. A psicologia perinatal lida com uma questão que é importante a gente falar. A gente não gosta de falar sobre isso, mas a gente tem que falar. Que é a questão da perda gestacional. Sim. E do luto parental. Porque isso é mais comum do que a gente pensa, né? Muito comum. Muito comum e assim... E a gente tem que pensar nessa perda gestacional como um luto, né? Eu acho que hoje também as coisas estão mudando para melhor, a todo momento,
né? Antigamente a gente ouvia assim: ah, mas tu estava no comecinho da gestação. Não, nem estava formado o embrião. Imagina, agora tu já vai ter outro. A gente lidava muito com essas perdas como uma coisa que essa mulher tinha que superar, né? Supera, deu, tu vai ter outro, acabou. Hoje não, né? Hoje eu sigo muito, mais São Paulo, Rio de Janeiro, assim, tem setores de hospitais que fazem muito isso, né? Todo aquele desligamento com aquele bebê, né? Porque esse luto ele precisa ser vivido. Então, quando a gente diz assim para uma mãe: imagina, estava no comecinho, era o filho dela. E não interessa se estava no comecinho, no meio, não interessa. Para essa mãe e para esse pai, era o filho deles que estava ali. Independente se eu queria essa gestação, se eu não queria, é uma perda, né? É um luto. E a gente sempre fala do luto como: viva o luto. Antigamente também a gente pensava como no luto, né? Não vou falar, que aí eu não lembro, eu não fico triste. Isso é a psicologia, né? Uhum. A gente fala nas coisas. É difícil de falar? É difícil fazer terapia? É difícil, porque tu vai falar naquilo que te dói. Mas quanto mais tu fala, mais alivia. E a perda gestacional é disso que a gente quer falar. E a gente precisa falar, né? Muito, muito. E a gente tem que olhar para essa mãe e para esse pai como se ela tivesse perdido um filho de qualquer outra idade. Essa criança, ela tinha um lugar ali no coração daquela mãe, daquele pai, daqueles irmãos, daqueles avós. Desde antes, né? Desde o primeiro momento, né? Muito antes. Passando, então, a questão da gravidez e o nascimento do bebê, mudam bastante a dinâmica da família. Muito. Não só no ambiente, até a própria relação com o trabalho que cada um tem, sim, com as atividades, com a rotina, né? Muito, isso muda. Muda muito. E aí, como que impacta? Impacta de uma forma bem abrupta, vamos dizer assim, porque vai mudar tudo, né? E esse impacto, eu acho que ele tem que ser pensado e vivido entre todos os familiares. Vamos pensar aqui que é uma família que tem mais filhos. Você tem um filho de 3 anos e nasce um nenê. Tu tem um filho de 5 anos e nasce outro nenê. Você tem 2 filhos agora, né? E você precisa dar conta desses 2 filhos e não esquecer do mais velho. Ah, mas esse aqui é pequenininho, precisa de mais atenção. Não. O mais velho precisa dessa relação, precisa desse olhar dos pais, né? Isso que eu tinha falado também lá no início, do impacto de ir para casa com o nenê e começar tudo, né? Esse impacto na vida da família. E não vamos falar só família ali, pai, mãe, irmãos, né? Digamos que tem irmãos. Dos avós, dos parentes próximos. Vai impactar, e principalmente a vida dessa mãe, né? Essa mãe, ela vai precisar de um apoio muito maior do que antes. Digamos, o bebê tem 3 aninhos, um tem 3, o outro nasceu. E o impacto para essa mãe? O que ela vai fazer? Como é que ela vai se organizar? Reorganiza toda a família, né? Então, se a gente parar para pensar, eu não quero dizer aqui que é grave, mas é bastante coisa para pensar, porque a gente pensa assim: tá, ganhou nenê. Perfeito, nossa, toda a família tá feliz. Isso aí. Mas você olhando de fora, se você não vai lá visitar essa família, se você não vai ver se ela está precisando de alguma coisa, que é um amigo próximo, um familiar, você não sabe os impactos que está tendo nessa casa. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Sabe que, trazendo assim essa questão do impacto e tudo mais, é bacana a gente ter essa, como é que eu vou dizer assim, essa relação não só do marido e da mulher, mas também dos avós da criança, né? Isso. Porque os avós, eles, além do cuidado que eles já têm com os filhos, existe um cuidado até redobrado do ponto de vista de saber se os filhos estão bem e se os netos estão bem. Isso. Né? Com uma questão toda de acompanhar esse processo, porque em qualquer momento ali que o pai ou a mãe, né, daquele bebê que chegou passam por um momento um pouco maior de dificuldade, parece que os avós a coruja acaba abrindo as asas. Nossa. Né? É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. E aí a gente já pode tomar o gancho disso que tu falou e falar dessa rede de apoio, né? Porque os avós acabam sendo isso. No sentido de
acolher esses pais, né? De poder estar ali para quando esses pais precisarem. E a gente fala dos avós, claro que os avós vão ser o corujão mesmo, que nem tu disse, né? Eles vão fazer de tudo por esses netos, mas também por esses pais. Pelo filho, pela nora, né? O sogro, enfim, independente de quem seja. Então, esses avós têm papel fundamental na criação desses filhos. Então, eu sempre digo, se os avós puderem participar da vida dos netos, é lindo. Eles precisam estar ali. E é um momento único, né? Único. Porque a partir do momento que a gente proporciona isso, a gente permite até que as crianças tenham uma relação, né, próxima dos avós. Não aquela relação só pela internet, né? Uma relação com avós próximos, uma relação, né, que acaba fazendo... E tu estava comentando sobre a questão da rede de apoio. Isso. Qual que é o impacto da rede de apoio? A rede de apoio, assim, ó, esses pais vão precisar. Quem disser que não precisa de rede de apoio, eu acho que... Ainda não é pai. Ou ainda não é mãe. Tá. E vai entender com o tempo, né? Não quer dizer aqui que está errado ou não. Vai entender com o tempo que essa rede de apoio vai precisar. E essa rede de apoio, ela precisa ser da forma que esses pais desejam. Por que eu te falo isso? Porque naquele momento que o nenê tá ali, que essa mãe tá cansada de amamentar, não dormiu de noite, o marido saiu para trabalhar, essa mãe tá ali. O que ela precisa? Ela não precisa de julgamento. Você fez certo, você tirou a chupeta, você deu a chupeta, você deu banho tal hora, mas se der banho mais tarde... Não, ela não precisa disso. Ela precisa de ajuda. Então, essa ajuda, eu sempre digo para as mães, às vezes elas chegam no consultório, mas Marcela, assim, calma. Você diz a forma que tu quer esse acolhimento. Como que tu quer que a pessoa te ajude? Tu quer que ela só sente do teu lado e te escute para tu conversar com uma mãe? Que as mulheres vão ter muito mais isso com a mãe delas, né? Caso elas ainda tenham essa mãe. É para entregar um cafezinho? É para fazer um chazinho? Fazer um bolo? É para fazer um bolo? É para tomar um café junto? É para deitar ali do lado, dar um colo para tua filha ou para tua nora? O que é? Então, assim, eu sempre digo para as mães, falem. Porque o que não é dito, a pessoa não entende o que você quer. Então, às vezes, a gente chega assim, ó, tem uma rede de apoio que está te ajudando, tu tá meio incomodada com aquilo. As pacientes dizem, Marcela, eu não sei como falar, porque eu não quero ser mal educada, eu não quero ser agressiva, é minha mãe, é minha sogra, é minha irmã. E às vezes acaba... A intenção é muito boa, me parece, né? Maravilhosa. Mas assim, eu acho que é um momento também, me parece, Marcela, até de aprendizado, de saber até onde um vai. Exatamente. E até o outro pode ir. O limite. E o melhor caminho talvez seja essa conversa mesmo, né? Não tem sem outra aquela forma. Coisa, tipo, ó, não é nada pessoal, mas a gente precisa organizar essa engrenagem. Perfeito. E é isso que a gente fala para os pacientes. Senta e conversa. Eu gosto quando tu faz isso. Não, eu não gosto quando tu faz isso. Eu acho que o meu jeito do meu esposo, a gente quer fazer dessa forma. Será que tu podia me ajudar dessa forma? Porque se a gente não fala, Lucas, as pessoas não entendem. A gente só fecha a cara... Ou a pessoa sai e tu chora, e não é um momento que tu pode fazer isso. Você não pode ficar... Eu tô falando aqui mais da mãe, porque a mãe vai estar mais em contato com esse bebê, mas não tô tirando o pai de cena. Eu tô falando pelo pai. Tô puxando então tá a brasa. Tô puxando a brasa aqui. Então tá, é isso aí. Vamos lá. Porque às vezes a gente sempre fala da mãe, mas a gente não esquece esse pai, que também ele decide as coisas por ali. Né? E bem importante uma outra coisa, rede de apoio, né? Eu falei lá no início que o pai não era rede de apoio, que o pai é pai, mas assim, essa mãe precisa permitir que esse pai entre, tá? Nessa vida mãe-bebê. Ela precisa permitir. Porque às vezes elas dizem assim, Marcela, ele não troca a fralda direito. Marcela, ele não dá mamar direito. Não, deixa ele fazer do jeito dele, ele é pai. Então, nós mulheres, que eu digo, né? A gente lá ganhou um nenê, a gente precisa permitir. Porque senão a gente quer dar conta de tudo e a gente não tá dando conta. E tá tudo bem não dar conta. A gente não vai conseguir. É o que tu estava falando ali antes de tudo que essa maternidade vai trazer. Esse nenê chegou em casa e você quer dar conta da casa, do filho mais velho, do que nasceu, do marido, da comida, da roupa. Não vai conseguir. Né? Então tem que deixar esse pai entrar.
Eu acho que desde o começo a gente está falando que talvez uma das peças chaves, né, para que toda essa jornada seja vivida de uma forma mais leve é conversar bastante. Muito. E a psicologia vai trazer só isso. Né? Porque a psicologia é conversar, realinhar os pensamentos e a gente devolve para o paciente de forma organizada. Então, essa conversa seja, vamos trazer o que você falou antes, né? Na rede de apoio, no casal, com o teu médico obstetra, com quem for. A gente precisa conversar e estabelecer como que esses pais estão se sentindo após o nascimento dessa criança. Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Tá difícil? Tá fácil? E às vezes a gente não procura a psicologia. A gente tem uma... Mas isso é geral, tá? A gente procura a psicologia realmente quando a gente tá muito mal. É quando a gente vai lá no médico, tem uma dorzinha, tem uma dorzinha, tem uma dorzinha. Não, mas agora eu tô com uma dorzona, né? E se a gente pensasse na psicologia perinatal para ela dar esse segmento, o certo, o correto, né? Seria a gente procurar um psicólogo perinatal antes de engravidar. Ou engravidei e vou procurar, pra gente reorganizar tudo isso depois. Que coisa. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente estava, né, falando sobre isso, sobre a questão de expectativa social, expectativa cultural. O que a gente acaba, como é que eu vou dizer assim, adicionando, né, fazendo aquela relação que a gente falou com o imaginado versus o real, né? Quando a gente passou para esse momento, tanto da maternidade quanto da paternidade, começam a se desenhar expectativas também, né? Acho que também o convívio com os amigos, acaba se criando cenários. Sim, expectativa, e tu diz em relação aos filhos? Pois é, eu acho que em relação a todo um novo momento cultural que acaba acontecendo, né? Porque muda um pouco o convívio, né? Tu, na verdade, os teus amigos, por exemplo, entre os homens, né? Aquela turma que era da festa já fica a parte da turma que fica fazendo uma madeira de madrugada. De noite. É isso então, aí. assim, aquele programa de ficar até tarde na festa, ele acaba sendo abreviado porque tem a ronda da madrugada, né? A ronda da madrugada. Então, assim, como que fica esse desenho? Sim. Porque tem pessoas que têm uma vida social mais ativa. Sim. E aí chega o bebê em casa... E aí meio que não dá para ficar levando o bebê na balada. E aí começa um cenário novo. E isso eu acho que pode ser um momento de... estresse. Assim, autoestresse. Um pontinho ali de o que a gente faz com isso. Por isso que assim, ó... esse planejamento que eu acabei de te dizer, né? De pensar antes nesse nenê. Esse bebê, ele quer vir, né? Vocês desejam, o casal deseja. Isso tem que estar já no pensamento desse casal de que vai mudar. Porque assim, claro, a gente sabe que nem tudo é planejado, as coisas acontecem. E aí esse bebê veio. E agora, aquela brincadeira, né? Tá, e agora o que eu faço com isso? Pra onde eu corro? O que eu faço? Meu final de semana de sair todo final de semana terminou, né? Pra onde que eu vou? O que eu faço com isso? Então, assim... tem um impacto muito grande na vida do casal, principalmente nesse sentido que tu falou, o casal é baladeiro, era baladeiro, né? Gostava de uma festa, gostava de sair com os amigos, de fazer janta toda noite. Não que isso não possa continuar dali um tempo. No início, vai ser mais difícil. Mas eu conheço casais que sempre continuaram com uma rede de apoio muito boa, tá? Quando a gente tem essa rede de apoio que a gente possa deixar e fazer algumas coisas com o casal ou com amigos, ok, né? Mas vai impactar. E isso o casal precisa pensar junto. Sabe que eu acho importante a gente também falar que uma coisa que a gente tem vivido até dentro da nossa casa é que a nova geração... chega uma geração nova de amigos. Sim. E aquela geração de amigos, ela vem inclusive através do convívio das crianças, dos bebês, desde o momento ali da escolinha, da creche, né? Isso. Que a gente começa a se aproximar. Por quê? Porque são aqueles pais que têm hábitos parecidos. Entendi. Ou as crianças acabam tendo indo. vínculos, né? E eu vejo esse tipo de relação como uma relação
muito saudável Muito. do ponto de vista. Eu só acho que é importante que os homens também, se os pais, criassem grupo no WhatsApp também. Porque Ótimo. senão as mães, elas falam muito e a gente fica um pouco fora dos grupos aí, sabe? Olha, uma ótima ideia aí, Lucas. É uma ótima ideia pra gente muito conversar bom. sobre isso, né? Mas assim, de que maneira, o que é, na verdade, Sim. não sei se tu usa esse termo, a parentalidade positiva. A positiva. Não uso muito como esse termo, mas o que é a parentalidade positiva? É um pouquinho daquilo que eu falei antes, né? É tu orientar os teus filhos e como que tu quer crescer em família junto com eles, né? Então, assim, a gente também ouve muito falar em educação positiva. Não vou entrar porque também não sou expert nesse assunto, não sei muito, né? Mas é uma orientação para os pais do que eles acreditam que seja melhor para aquele filho, tá? A forma da educação, estudo, as brincadeiras dentro de casa, tudo de uma forma que eles saibam depois também sair dali e se defender de alguma forma ali fora, né? Na escola, nos lugares sociais que eles vão interagir, né? Mas a parentalidade, ela... Eu vou dizer para vocês que a parentalidade, o essencial dela é esse casal tá bem. Esse casal precisa estar bem. Porque nós somos o termômetro dos nossos filhos. Se nós estamos bem, eles estão bem. E claro, né? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que estar bem todos os dias da nossa vida e não vamos estar e tá tudo bem. E as crianças também dão conta disso, né? Eles entendem que nós não estamos bem, né? Mas é muito o casal. Por isso que eu sempre digo para as mães que vão no consultório, não esqueça do teu marido. Não vira toda a tua vida para esse bebê. Claro, ele vai precisar, você tá ali, imagina, para tudo. Mas não esquece do marido. Fica junto, né? Sabe, Marcela, enquanto eu tava falando, eu fui tentando pensar assim naquela mãe, naquele pai que tá escutando a gente agora. E daí eu pensei, poxa, eu preciso, né, aproveitar esse momento que a gente está tendo aqui. E pensei assim, quase que num desafio para te fazer. O desafio é o seguinte: se a gente for separar entre o momento do antes da chegada do bebê, o momento da chegada do bebê e depois, será que tu consegue trazer para nós assim uma ou duas dicas antes, durante e depois? Tá. Vamos começar com o antes. Para quem tá, o bebê tá a caminho. O bebê tá vindo. Eu acho que o primeiro é, se as coisas não estão bem, procure ajuda, né? Por isso que esse me vem na cabeça também essa gravidez não desejada, não planejada, né? Então, se lá antes, procure ajuda. Eu já tive pacientes que me diziam, Marcela, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero esse bebê, né? Então, assim, a dica do antes é, se tá tudo bem no casal, se não tá, vamos atrás, conversa, busca informação. Mas se tá tudo bem, a dica é, continuem tudo bem. Estejam bem entre vocês dois, porque esses laços de marido e mulher é que vai fortalecer para depois. Porque a gente sabe que o que vem depois não é muito fácil. Tu é pai, tu sabe. Não é fácil. Os primeiros, que eu estava falando ali dos 45 dias, 50, né? Ele não é fácil, né? Então, estejam bem como casal, fortalecidos. Ai, Marcela, mas nós não somos um casal. Eu engravidei e eu vou ser mãe solo. Busca a tua rede de apoio. Esteja bem, né, na tua rede de apoio, seja uma amiga, seja mãe, seja quem for. Porque você vai precisar. Você não vai conseguir ir sozinha, né? E eu acho que o mais importante que eu sempre digo para as mães também é assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque elas ficam, né, naquela, ai, mas é que agora eu tô grávida e daí busca ajuda, procura alguém. Né? A dica durante. Nasceu o bebê, né? Se fortaleçam nos vínculos com esse nenê. Eu acho que uma coisa que tu falou bem importante ali, que ficou marcado aqui, é do pai. Que ele pode perder muita coisa. Então, se vincule pai e mãe com esse bebê, né? Eu sei que muitas vezes vai ter... essa mãe que não aceita esse bebê, esse pai que é difícil com esse bebê,
Mas, assim, esse vínculo no momento do nascimento, esse pai, principalmente, participar desse parto. Deixa esse pai participar desse parto. Hoje em dia já é possível isso. Eu acho que até lei já é. Esse pai, ou não é o pai, é uma mãe, é alguém que a pessoa queira, esteja com a sua mulher no momento do parto. Ah, Marcela, mas é cesárea. Não tem problema, é parto. Parto cesárea. É parto normal. Esteja com ela. Eu acho que é o momento que essa mulher vai mais precisar dessa pessoa. Então, não é o marido, é a mãe. Não tem problema, é a mãe. Né? E o depois, que eu acho que é o sensacional, é aquele momento de ir para casa, e agora o que eu faço com isso tudo? É vínculo. É a palavra que me vem na cabeça, é vínculo. Vincule com a sua esposa, vincule com o seu filho, com outro filho, né? Tem outro filho. Faça esse bebê participar, essa criança participar da vida com esse neném. Dá ajuda para essa mãe de alguma forma. Né? Mas se eu pudesse juntar os três aqui que tu me perguntou, eu acho que é vínculo. Que bom, que bom. E eu acho que é isso. Bom, Marcela, eu quero te agradecer pela oportunidade que tu nos trouxe, né, de falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho e indo além, né, falando sobre esse momento todo tão especial na vida de todos, né, não só pela vida do bebê que está chegando entre nós, mas também pelos pais, pelos avós, pela rede de apoio, né, por todos que estão envolvidos com esse momento que é muito assim de conversa, né? Muito momento de muita descoberta, de erros, de acertos, exatamente. Né? E nessa construção, o mais importante é ter, né, essa oportunidade de estar trocando ideias. Te agradeço pela oportunidade. A gente acabou de conversar, pessoal, com a psicóloga especialista em psicologia perinatal, Marcela Graziotin. Se você gostou do nosso podcast e quer que a Marcela venha aqui de novo, a gente vai deixar o convite, mas por favor, deixe os seus comentários, porque é um momento tão especial da sua vida que a gente faz questão, né, de compartilhar, trazendo, né, essas informações que com certeza no momento em que seus pensamentos estão se construindo, né, e você está vivendo esse momento tão especial da sua vida, é bom que a gente possa estar ampliando essas ideias. Obrigado por assistir mais esse podcast do Diário de Vacaria. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui da nossa cidade, da nossa região. Valeu, pessoal. Até o próximo.